Olá, vamos falar sobre Espiritismo? Sou Débora Rabelo, aqui dos Amigos de Nosso Lar, trazendo neste momento a continuidade do nosso estudo de O Livro dos Espíritos, agora com as questões 163, 164 e 165 da perturbação dos espíritos, fechando aqui o terceiro capítulo da segunda parte, Retorno dos Espíritos ao Mundo Corporal. Ao mundo espiritual. No próximo vídeo nós estaremos adentrando no capítulo número 4, as várias existências do espírito, certo? Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, eu convido você a acessar aqui a playlist, o Livro dos Espíritos, e estar acessando desde o início, desde a introdução, este estudo, certo? Então vamos lá, leitura, reflexão, estudo, passo a passo. Questão 163. A alma tem consciência imediata de si mesma logo após deixar o corpo físico? Resposta. Consciência imediata não é bem o termo. Ela permanece algum tempo em estado de perturbação. 164. A perturbação que se segue após a separação entre a alma e o corpo físico tem a mesma intensidade e a mesma duração em todos os espíritos? Resposta. Não, isso vai depender da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase que de imediato, porque se libertou da influência da matéria enquanto vivia no corpo físico, ao passo que o homem materialista, aquele cuja consciência não é pura, conserva por muito tempo a sensação de ainda estar preso ao corpo. Então, quanto mais nós conseguirmos, e para nós que ainda somos aqui de um planeta de provas e expiações, ainda muito com o nosso espírito muito pouco adiantado, ainda temos muito que vencer dos nossos vícios, do orgulho, da vaidade, do egoísmo, ainda é difícil esse desprendimento. Por isso há perturbação muitas vezes longa para que o espírito consiga se ambientalizar novamente em outro local, aí fora do seu corpo físico, certo? Questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração, mais ou menos longa, da perturbação por que passa aquele que desencarna? Resposta. Exerce uma influência muito grande, pois o espírito compreende antecipadamente a sua nova situação. Mas a prática do bem e a consciência pura exercem maior influência. Portanto, não é o fato de sermos espíritas ou não que nos dará maior tranquilidade. Desencarnei. Tô de boa novamente. Não. Mas sim aquilo que eu conservei aqui dentro do meu espírito, aquilo que eu idealizei e cristalizei na minha mente, que será a forma e o direcionamento para onde eu irei, para onde o meu espírito se encaminhará, certo? Então vamos aqui ao comentário de Kardec. No momento da morte, tudo, a princípio, é muito confuso. O espírito precisa de algum tempo para se reconhecer. Encontra-se atordoado, assim como o homem que desperta de um sono profundo e procura compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à mente à medida que se apaga a influência do corpo, que ele acaba de abandonar, e à medida que se dissipa o nevoeiro que lhe turva os pensamentos. O tempo que dura a perturbação após a morte do corpo físico é muito variável. Pode ser de algumas horas, de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, durante a vida terrena, procuram aprender sobre a vida futura, passam por uma perturbação menos longa, porque compreendem de imediato a sua nova posição. A perturbação apresenta aspectos particulares, de acordo com o caráter dos indivíduos e, principalmente, com o tipo de morte. Nas mortes violentas, por suicídio, desgosto, acidente, derrame cerebral, ferimentos, etc., o espírito fica surpreendido, espantado, não acredita que esteja morto e sustenta, com persistência, que não morreu. Então, vê o seu próprio corpo, sabe que esse corpo é o seu e não compreende por que está separado dele. Aproxima-se das pessoas a quem estima. Fala com elas e não compreende porque elas não o escutam. Essa ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito. Só então
o espírito reconhece o seu novo estado e compreende que não faz mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno se explica facilmente, surpreendido pela morte inesperada. O espírito fica atordoado com a brusca mudança que ocorreu. Para ele, a morte ainda é sinônimo de destruição, de aniquilamento. Entretanto, como continua a pensar, ver e ouvir, tem a sensação de que efetivamente não morreu. O que aumenta ainda mais a ilusão é o fato de ver num corpo semelhante ao anterior, quanto à forma, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de constatar. Considera-o sólido e compacto, como era o corpo físico, e quando chamam sua atenção para esse fato, admira-se por não poder apalpá-lo. Esse fenômeno é semelhante ao que acontece com os sonâmbulos inexperientes, que não acreditam dormir. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como podem pensar e ver livremente, eles acreditam que não dormem. Alguns espíritos apresentam essa particularidade de não acreditarem que estão mortos, mesmo que a morte não os tenha colhido de surpresa. Essa situação de não dar-se conta de que morreu ocorre muito mais entre aqueles que, mesmo estando doentes, não pensam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao próprio funeral como se fosse o de um estranho, e falar sobre o assunto como algo que não lhe diz respeito, até o momento em que compreende a verdade. A perturbação, após a morte, nada tem de dolorosa para o homem de bem. É calma e muito semelhante à de um despertar tranquilo. Ao contrário, a perturbação é cheia de ansiedade e de angústias para aquele que tem a consciência pesada. Essa ansiedade e essa angústia aumentam à medida que ele compreende a sua nova situação. Nos casos de morte coletiva, tem-se observado que todos que desencarnam ao mesmo tempo nem sempre se reencontram de imediato. Com a perturbação que segue a morte, cada um vai para o seu lado, ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam. Então, o que nós estivermos cultivando durante a nossa estada aqui na Terra determinará os locais, determinará a facilidade do desprendimento do corpo físico. Lógico que nós já estaremos fora do corpo físico, mas nos sentiremos ligados a ele através das vibrações emanadas pelo nosso pensamento, e por conta dessas vibrações é que alguns sentem a dor, sentem frio e não estão mais no corpo físico. Sentem muitas vezes a decomposição desse corpo, mas alguns, desprendidos disso por conta de todos os atos bons praticados também durante a sua vida terrena, assim se desligam facilmente e seguem seu caminho, porque não se sentem mais presos aqui e muito menos aquele corpo, certo? Então, essa foi a parte final aqui do terceiro capítulo, a segunda parte, retorno dos espíritos ao mundo espiritual, e no próximo vídeo nós adentraremos ao capítulo 4 da segunda parte, as várias existências do espírito. Um forte abraço para você, que os bons espíritos nos guiem, Jesus nos abençoe e até a próxima.